A gente às vezes que chega em restaurante e, eu vou sempre no mesmo restaurante, peço sempre a mesma comida, que aí pelo menos é garantido, porque eu já sei que eu gosto, não tem erro. Peço o mesmo suco, a mesma comida, sento na mesma mesa, faço as mesmas coisas, que pelo menos eu já sei que eu gosto. E isso na alimentação, que dirá com esse mundo interno que a gente tem aqui. E é legal, e eu queria começar fazendo esses parâmetros, né? Entre o que a gente conversou da semana passada com a Paty, que ela trocou aqui com a gente sobre alimentação, sobre formas da gente se alimentar e formas da gente questionar o que a gente está comendo. E, e dar uma jogada nesse conteúdo e ampliar nessa visão, né, do que ela trouxe pra gente e ampliar pro nosso, na verdade, assim, pro que eu tenho feito, pro que eu faço no meu dia a dia, pro que eu faço dentro do consultório, pro que eu faço dentro da minha linha terapêutica, né, dentro dessa linha que a gente, sempre a gente observa muito, sempre é essa posição de observar, que é uma posição muito diferente do criticar. Eu já compartilhei com vocês a história do Erickson, que ele teve lá a paralisia e que ele se aplicou à auto-hipnose a partir da observação desse mundo interno, de como esse corpo se movimentava primeiro na observação com os irmãos e nas memórias do que ele fazia antes dele ter aquela paralisia. Então ele não julgava, ele faz certo, ele nada certo, ele nada errado. Ele simplesmente observava. E a partir desta observação, ele imaginava que ele estava acordando novamente os músculos do corpo dele. Então, esta posição da gente simplesmente conseguir observar é um exercício que não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu preciso sair dessa posição em que eu tenho todos os meus conteúdos da minha vida toda e sair desta contaminação, vamos dizer assim. Eu sou contaminado por todas as minhas experiências de vida, por tudo aquilo que eu já vivi, por tudo aquilo que eu aprendi, e este olhar contamina tudo aquilo que eu vou olhando. Então não é fácil a posição da gente ter uma isenção de julgamento, da gente ter uma observação do que acontece. É um exercício que a meditação propõe muito, né? Então, o foco da meditação é essa atitude meditativa é a observação. A observação de si, a observação do outro, a observação do universo. E aí, a partir disso, a gente vai tendo muitos insights. Mas o que eu fiquei pensando e assim, dos últimos tempos que a gente tem vivido, eu não sei se vocês repararam, mas as polaridades têm se acentuado bastante. Eu não falei pra vocês, mas vou fazer mais ou menos o mesmo esquema, tá? Eu vou falar mais ou menos meia horinha e depois a gente abre para questionamentos, o que vocês quiserem ir perguntando, fiquem à vontade, tá? Vocês vão escrevendo e depois a gente troca, tá? Então, eu não sei se vocês têm notado, mas as polaridades elas estão bem exacerbadas como nunca, né? Aliás, elas já vinham sendo exacerbadas fazia um tempo já. Agora só ficou um pouco mais claro para a gente observar. Por que está ficando mais claro? Nós estamos sendo forçados a ficar parados. E como a gente fica mais tempo parado, a gente tem mais tempo de observar. Só que eu posso observar numa atitude neutra e simplesmente constatar, ou eu posso reagir violentamente contra aquilo. E aí eu falo que é o reclamar. Quando eu reclamo do fulano fez isso, do fulano fez aquilo, eu digo que a gente aponta um dedo para frente, 4 dedos para trás. Então é como se eu reclamasse do outro, mas eu tô reverberando aquilo dentro de mim. E a própria palavra fala, né? O reclamar são 2 palavras. Então, clamar é pedir e 2 vezes. Então, o que eu tô vendo no outro, que tá me incomodando, e que eu tô polarizando, e que quando eu critico, quando eu entro em conflito, que eu não preciso entrar no conflito direto, eu posso entrar num conflito mental,
Eu tô na posição de criticar. Quando eu critico, eu jogo, aponto um dedo para o outro e 4 para mim. Então, por mais que a gente imagine, não, eu tô criticando o governo, eu tô criticando o fulano, porque o Beltrano fez assim, porque o ciclano teve essa decisão, porque nananã, blá, blá. A gente continua naquele movimento externo que a gente já vinha vindo antes. Então a gente não está saindo do padrão de repetição que a gente já vinha vindo. Mas o que você tem feito para se conscientizar desses padrões de repetição, do como a gente estava vivendo antes e como a gente está vivendo agora? Se a gente não para pensar, a gente vai continuar repetindo. E se eu tenho dificuldade sequer para olhar dentro de mim e identificar os padrões de repetição que eu tenho dentro de mim, como que eu posso imaginar que eu posso julgar ou que eu posso classificar o outro a partir de uma crítica? Porque o outro também tem o padrão de repetição dele, tem o código de conduta dele, também tem tudo aquilo que ele viveu lá dentro. Ele está fazendo o que ele consegue com aquele conjunto de crenças que ele tem sobre ele mesmo. E você? O que você tem feito para modificar as suas crenças? O que você tem modificado? O que você tem feito para você viver melhor? Para você viver de uma maneira mais harmônica? Não é pelo outro. Eu falo que saúde emocional, a saúde emocional e a tranquilidade emocional, a gente não cuida pelo outro. A gente cuida pela gente. Porque a gente mora aqui dentro. Não tem nada pior do que você morar dentro de uma casa que tenha conflito o tempo inteiro. Vocês conseguem imaginar? Imagina que vocês vão imaginar agora 2 restaurantes. Que a gente tem 2 restaurantes para entrar. Os donos estão se degladiando ali, brigando com o garçom, gritando, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí você olha para o outro, tem uma música tranquila, tem uma música gostosa, e você tá bem com você, e você tá tranquilo. Qual dos 2 restaurantes você vai escolher? Quando eu vou fazendo essas seleções, elas são permeadas por estas crenças que já vêm ali dentro de mim. Por que eu acho que eu escolho sempre determinados tipos de ambientes? Eu acho que sempre é acaso? Tem muita gente que fala as coisas acontecem, tudo que acontece sempre acontece comigo, porque a gente tem padrão de repetição. A gente tem padrões que a gente enxerga o mundo por aquele olhar. Avançando um pouco sobre isso. Quando a gente pensa da mesma forma como a gente vinha vivendo antes da quarentena, a forma como você vinha vivendo antes te fazia bem? Te fazia mal? Te fazia ficar irritado? Te fazia ficar agitado? E agora, esse período que a gente está tendo da vida, de presente para pensar, o que é que você tem decidido fazer daqui para frente? Porque não adianta a gente imaginar que nós vamos ser os mesmos. Nós não seremos. A gente não é o mesmo nem de ontem. Porque as células se transformam, as células se multiplicam e nós não somos os mesmos, não tem jeito. Nem que a gente queira se congelar, não consegue. Eu brinco, né? Eu tenho um filho pequeno, eu falo. Os meus 2, eu falava, gente, se a gente pudesse congelar o filho pequenininho, ia ser para sempre assim, pequenininho. Mas a gente não consegue. A gente é um movimento constante. Então, já que a vida está mostrando pra gente que a gente tem que se movimentar, o que é que você tem notado que você pode fazer por você para deixar este ambiente, ou nessa metáfora que eu falei do restaurante, este restaurante mais gostoso de você ir com mais frequência? Porque se eu tenho a necessidade de fugir o tempo inteiro de dentro de mim pelos ruídos externos, é porque lá dentro não tá aconchegante, não tá uma musiquinha gostosa, não tá um som ambiente, não tá a comida que eu gostaria de comer. Então eu fujo, então eu fujo, então eu fujo. Que é o que a gente vinha fazendo. O movimento que a gente tem percebido agora, que está acontecendo com mais frequência,
de polaridades, de crítica, é reflexo disso. Porque as pessoas estão mais tempo quietas e elas não dão conta, elas continuam se comportando como crianças mesmo. Tipo, eu não quero parar e pensar em mim. Eu quero achar alguma coisa para me ocupar. O que eu vou ocupar? Ah, é o governo. Ah, é isso. Ah, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. E aí tem um monte de adividente agora, né? Eu adivinho que daqui 2 meses vai acontecer isso, porque daqui 3 meses... Não dá para adivinhar nada. Nem o melhor dos médicos, nada. Ninguém anunciou tudo isso antes de acontecer com uma veracidade, Ninguém tinha ideia de que isso ia tomar a proporção que tomou, ou a duração que tomou. Toda hora os dados se modificam e se atualizam. Então, se eu fico me ocupando e me preocupando o tempo todo com tudo que está acontecendo lá fora, eu continuo desperdiçando a oportunidade de cuidar do único ambiente que realmente eu fico 24 horas dentro de mim. Eu não consigo me abandonar em nenhum lugar, apesar de terem crenças em que as pessoas se abandonam. Então, a forma como eu lido com a minha vida e que eu vinha lidando com a minha vida é resultado de crenças que eu fui tendo durante a minha vida. Agora, a gente está tendo um período, pelo menos, né? Um período que está colocando a gente frente a frente com os nossos buracos, com as nossas questões, com as nossas dificuldades. E todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, se não alguns. Só que se eu acho que não adianta, que não vale a pena, nem vou tentar mudar. Então, se eu não quero tentar, se eu não quero começar a fazer a faxina dentro de mim, se eu não quero tentar reorganizar os móveis dentro de mim, se eu não quero reorganizar ou trocar a seleção das coisas que eu penso, ou trocar... Por que eu imagino que lá fora os caras têm que fazer? Se eu não ponho a mão na massa aqui, não, porque dá trabalho, não, porque eu não quero, não, porque eu não tenho tempo. Tudo é desculpa. Porque o outro é que tem que começar, o outro é que tem... Sabe, quando a gente era pequena, que a gente falava assim, 2 ou 1, não, você foi primeiro, não, você foi segunda. É isso que a gente tá agora. Não, pra gente ser honesto, o outro tem que ser honesto. Não, pra eu dar bom dia, o outro tem que dar bom dia. Não, eu fiz cara feia, o outro fez cara feia. Não. Então, a gente se comporta como se a gente fosse criança. Reativa. Quando a gente vai tomando consciência dos nossos padrões internos e dos nossos padrões de repetição, a gente para de ter o papel passivo, deixa de ter o papel passivo e passa a ter o papel ativo. Então, eu não reajo, eu ajo. Se eu percebo que o ambiente está muito agitado e que está me fazendo mal, eu saio de perto. Ou então, eu vou tentar modificar. Como é que faz para modificar? Aí vai sua criatividade. Se as coisas não estão, e você permanece, você está se contaminando. E se você se deixa contaminar por aquele ambiente, você está jogando aquele lixo lá dentro de você. A gente sempre tem notícias aí. O que acontece com aquelas crianças que participam dos filmes de terror, dos filmes de sei lá, eu nunca assisti filme de terror, essas coisas assim, mas a gente tem notícia. Porque a fulana que fez o filme de não sei o quê, porque era pequenininha. Vocês já pararam para pensar? Vocês acham que é coincidência? Isso marca a psique daquela criança. Essas filmagens têm um impacto lá dentro. E essa criança fica marcada por aquela que era aterrorizada ali. Vocês já imaginaram o quanto que isso não impacta a psique dessa criança? Gente, se isso acontece lá, essa criança que ganha milhões, que tem todos os holofotes, o que dirá da nossa vida no nosso dia a dia? A gente vai sendo impactado e permeado por tudo o tempo todo. E eu sempre falo, principal, as crianças. Depende como a criança é tratada, ela recebe o mundo e ela é impactada pelo mundo a partir daquilo que ela recebe. Se eu tenho uma mãe que não cuida de mim como eu imaginava, como eu gostaria, se eu tenho um pai que grita comigo o tempo inteiro, eu vou criando estas verdades. E isso vai criando padrões lá dentro do meu cérebro.
Então, eu passo a reconhecer e a me identificar com o mundo dentro destes padrões. Porque para mim, mãe é isso, para mim, pai é isso. E aí, qualquer figura que não se assemelhe a esse tipo de tratamento, para mim, eu me afasto. Então, não é que o mundo te escolhe, não é que o mundo te persegue, é o oposto. Então, os padrões de repetição acontecem porque é como se aqui dentro o computador ficasse viciado numa determinada resposta. Então, ele faz sempre o mesmo caminho. Imagina que a gente tem um grande campo de futebol e que nesse campo de futebol a gente não corta a grama por um tempo. E aí a gente tem que sair daqui deste ponto e chegar lá em determinado ponto. E aí eu começo a fazer todos os dias e todos os instantes sempre o mesmo movimento. Se eu olhar para todo o redor, a outra grama vai estar enorme, mas este ponto aqui vai estar mais gasto. É isso que acontece aqui. Então, essas crenças que vão sendo são conclusões, mais do que crenças, são conclusões. Essas conclusões que eu vou tirando do mundo permeiam o meu olhar. Então, eu sei que então é natural homem gritar. Então, eu me identifico com homens que gritam comigo. E aí eu vou me colocando em situações porque já é uma coisa conhecida. É um padrão. Aquilo eu reconheço como ok. Aquilo eu sei, aquilo eu já aprendi. E isso é em tudo, tá? Então eu quis começar a puxar o assunto da Paty, que ela falou sobre alimentação, porque isso é em tudo, até padrão de alimentação. Então, as pesquisas mais modernas dizem que o paladar da mãe durante a gestação influencia o paladar da criança lá na frente. Mãe que come muito doce durante a gestação predispõe a criança, o paladar da criança. Isso assim, é causa e consequência, é causa e consequência. Então, não adianta eu imaginar que eu apontar as causas lá fora, eu vou conseguir resolver. Por quê? Quando eu aponto lá fora, a sensação que dá é como se a gente estivesse no meio de um grande incêndio e eu não tenho o que fazer. O incêndio está aí. Eu não tenho o que fazer. Quando eu tenho a sensação que o que está pegando fogo, o que está incomodando ali dentro de mim, aí eu posso achar alguma solução. Pelo menos está dentro do alcance, que eu falo que é o alcance das minhas mãos. O meu limite vai até onde as minhas mãos alcançam. Se a gente, quando eu deixo de me enxergar as minhas necessidades, as minhas dificuldades, eu jogo no outro a responsabilidade, porque o outro não fez, o outro deixou de fazer. Quando eu jogo no outro, me dá raiva. Porque se o outro não fez, eu estava esperando que você fizesse. Mas eu não fiz. Mas eu não tive tempo. Mas eu não consegui. Mas eu não me mexi. Então, não é o outro que tem que fazer. É você. Porque nós somos parte da mesma engrenagem. Nós fazemos parte, imagina que cada um de nós faz parte de uma pecinha minúscula dentro de um grande relógio. Se você não estiver ocupando exatamente a sua posição, você vai atrapalhar o funcionamento do relógio como um todo. E quando eu me coloco na melhor posição dentro deste relógio, eu possibilito, eu proporciono que o outro ocupe a posição dele também. Mas eu não posso, eu não consigo. O outro não muda porque eu quero. Isso a gente precisa ficar claro, não muda. Não muda porque eu estou criticando, não muda porque eu quero, não muda. A porta da mudança é do coração para dentro. Só uma pessoa tem a chave. Eu sempre falo isso para quem eu faço terapia. Só tem uma porta pro coração, pra mudança, que tá virada lá para dentro, com a chave para dentro. Se eu, Cíntia, abrir a chave do meu coração e abrir a chave da porta e abrir a possibilidade de mudança, eu consigo enxergar o mundo e pensar o que eu posso aproveitar para o meu mundo interno e me modificar. Se eu continuo com essa porta fechada e fico lá gritando, esbravejando porque os outros não abriram a porta, a impotência só cresce.
A frustração só cresce, a irritação só cresce. E eu fiquei pensando também num outro ponto, assim, eu falei, como é que eu posso fazer com que eles percebam qual é o padrão de repetição deles, até na forma de se comunicar? Muitas vezes tem pessoas que falam para mim, porque eu cheguei, eu falei isso, e eu vou só anotando, Porque o jeito que a pessoa fala, ela não percebe o quanto ataca o outro, o quanto o outro se sente atacado. Então, eu falei, como é que eu posso? Eu fiquei matutando hoje, como é que eu posso fazer com que as pessoas entendam como é que elas estão se comunicando? Então, um insight que me veio, se vocês tiverem outros, podem escrever aí para mim. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Quando a gente tá na vida lá fora, a gente fica irritado no nosso dia a dia. Só que a gente não estava percebendo, porque a gente estava distraído um tantão. Agora a gente está mais paradão, está percebendo com mais facilidade. As nossas reações agora são muito similares com as que a gente tinha lá fora. A diferença é que lá a gente tinha distração. Então, o que eu pensei? Eu falei, bom, a hora que você estiver muito irritado agora, você fala, putz, tô irritado. Faz o seguinte, pega um gravador, todo mundo hoje em dia tem o celular, e dentro do celular, quem não souber muito, eu posso tentar ajudar ou então pedir ajuda para os universitários aí, que tem gente bem mais novinha que eu aí, que consegue de repente ajudar, gravar, tá? Então, gravar no celular. Grava no celular, a hora que você estiver muito irritado, imagina que tá a pessoa que você gostaria de xingar, seja o governo, seja a mulher, seja o marido, seja o que for. Grava. Como se você estivesse falando com aquela pessoa. Grava e escuta. Só que aí eu gostaria que quando você escutasse, você imaginasse que você não é aquela pessoa que está ali falando. Você imaginasse que você é uma outra pessoa. Não precisa ser aquela que você está irritado, tá? É uma outra. Então, percebe você de fora. Se coloca na posição de observador, sem crítica, para você perceber como é que você está falando. Porque talvez daí venham algumas sacadas, o porquê que algumas coisas acontecem na sua vida. O porquê que algumas coisas se repetem na sua vida. Porque quando eu tenho padrão de repetição de comportamento, naturalmente, eu vou ter padrão de repetição de resposta. Cintia, onde quer que eu vá, eu sempre sou traído. É na empresa pela mulher, é isso e aquilo, sempre sou traído. Cíntia, onde quer que eu vá, eu sempre acho que dá para economizar alguma coisa. Dá para economizar aqui, dá para economizar ali, dá para economizar aqui. É pra gente criticar? Não. Porque não adianta criticar, porque o outro tá fazendo, gente, o outro tá fazendo o melhor que ele pode dentro do contexto que ele tem. Eu tô fazendo o melhor dentro do contexto que eu tenho. Cada um de vocês está fazendo o melhor dentro do contexto que vocês têm. O que é o contexto? Todas as vivências que a gente já teve. Tudo que você viveu, tudo que seus pais te ensinaram, tudo que a vida te trouxe. Não é possível que a gente consiga imaginar que o outro está fazendo algo porque ele acha efetivamente que é o pior. Não, ele faz aquilo, as piores ações. As piores ações que vocês podem imaginar. O outro tem aquela atitude porque ele acredita que é o melhor que ele pode dar. E vocês já conseguiram, vocês conseguem imaginar uma pessoa que comete essas atrocidades que a gente vê por aí. Ou que a gente vê no grande plano, né, governamental, que a gente vê absurdos por aí. A pessoa tem uma autoestima tão baixa. Gente, a gente não pode se basear no que a pessoa fala, é na atitude. Ela tem uma autoestima tão baixa, porque ela acredita que ela tem que roubar o tempo inteiro, que ela tem que trapacear o tempo inteiro, porque ela enxerga o mundo assim. Então, se a gente que, né, quem tá aqui me escutando, normalmente é quem já tá mais aberto para isso. E a gente sabe o quanto que é um caminho terapêutico, é a vida toda. Um caminho terapêutico não é fazer psicoterapia a vida inteira, é isso que eu queria que vocês entendessem, é desvincular psicoterapia de terapêutico, autoconhecimento. Tudo é um autoconhecimento, essa posição, essa postura de olhar, observar, entender o que aquilo tá ali fora que faz sentido para mim, o que eu tô impactando no meio ambiente.
O quanto que a gente tem produzido, e aí a gente já falou sobre isso, né? O quanto que a gente tem produzido de lixo mental, de lixo emocional, o quanto que a gente produz para fora de lixo, o quanto que a gente se contamina, é tudo, o tempo inteiro. Não tá, a gente não é uma pecinha de relógio. A gente não consegue ser um relógio sendo só uma pecinha do relógio. A gente só consegue ser ser um relógio completo funcionando redondinho se a gente pensar num todo. Gente, eu não consigo pensar em outro exemplo do que não sejam os japoneses. O que eles faziam aqui quando vieram aqui para a Copa, que eles recolhiam o lixo, não importa de quem seja. Essa sensação de que a gente está todo mundo, eu falo que assim, a gente está todo mundo dentro do mesmo barco. Só que se eu não consigo enxergar que eu tenho jeito, se eu não consigo enxergar que tem saída, se eu não consigo acreditar que tem caminho para eu me melhorar, então a saída não está lá fora. A saída está no autoconhecimento de cada um. E é isso que essa é a minha, se eu pudesse dizer assim, essa é a minha bandeira. Esse cuidar do jardim interno é tratar de você em todos os instantes da sua vida, é tomar consciência em todos os instantes da sua vida. Seja fazendo consultas regularmente no médico, seja tudo, fazendo exercício físico, fazendo meditação, seja o que for. Tomar consciência onde é que eu moro, tá um ambiente gostoso, não tá, o relacionamento que eu tenho não tá. Tem pessoas que estão arrastando o casamento há anos, anos. E de repente chega uma quarentena e fala assim, e aí? Como é que tá? Vai continuar? Pessoas arrastando hábitos que se fazem mal há anos, e aí vem a quarentena e diz, e aí, vai continuar? Se a gente aproveitar isso para a gente tomar ideia para um caminho de autoconhecimento, talvez a gente consiga ter algumas sacadas de mudanças de comportamento, de mudanças de atitude. Como é que eu me lanço a novas coisas? Arriscando. Porque quando eu faço o mesmo caminho no meu cérebro, quando eu tenho rituais e faço sempre tudo igual, quando eu me comporto sempre da mesma maneira e eu sempre acho que todo mundo é ocupado menos eu e todo mundo eu não gosto nem de usar muito essa palavra, sabe? Eu acho que não existe culpa. Eu acho que existe responsabilidade. Então, a gente sempre acha que a responsabilidade é do outro. Ah, é o outro, é o outro, é o outro. Fica fácil. Porque eu me isento. Só que se eu não estiver no meu lugar, no meu caminho, no meu melhor, fazendo a minha função dentro do meu relógio, o relógio como um todo não funciona. Não funciona. Vai atrasar, vai adiantar, não vai rodar. Então, essa consciência da importância desse autocuidado. E aí tem algumas pessoas que têm algumas crenças pré-existentes que dizem assim para mim, mas isso não é egoísmo? Eu digo, não. Cuidar de si não é egoísmo. Porque se eu não cuido de mim, eu não sou capaz de cuidar do outro. É balela quando a pessoa diz, nossa, eu passei minha vida inteira para cuidar do outro. A pessoa se abandonou. E se a pessoa se abandonou, ela vai pagar o preço. Ela vai ficar insuportável ficar ali dentro. E o outro, quando você passa a vida toda cuidando do outro, você tira a oportunidade do outro de aprender a se cuidar. É que nem filho quando começa a andar e você tira a oportunidade dele, fica lá todo cheio coloca lá ele no andador. Você tira a oportunidade dele fortalecer os músculos na hora certa e andar no momento certo. Então, de tudo isso, né, o que eu queria dizer, na verdade, é o caminho é sempre o autoconhecimento. Não adianta a gente ler sobre todos os assuntos lá fora, a gente ser PhD em tudo que acontece lá fora, ser o melhor matemático, o melhor físico, o melhor médico, o melhor
Se a gente não conhece o primeiro material básico que a gente tem para atuar no mundo, a gente. Se eu não sei se eu não consigo identificar que eu ajo e reajo no mundo de acordo com aqueles padrões que eu fui sendo permeado e impregnado a minha vida inteira, eu vou continuar assim. E se eu continuo agindo da mesma forma, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, autoconhecimento, né? Depois eu separei um texto aqui para o final, uma metáfora que eu achei que caía com uma luva, mas eu vou dar uma passada aí, vou ver com vocês se alguém fez alguma pergunta, algum questionamento. Fiquem à vontade se vocês quiserem escrever alguma coisa agora aí. Vou dar uma passadinha antes de ler o texto. A Márcia falou o vício dela é o pão. Pois é. Como a Paty falou, o açúcar é viciante, né? O pão, quando cai na corrente sanguínea, vira açúcar. Eu não sei se a Paty tá aí ainda, mas se tiver... A Patrícia... agora eu tô falando... A Patrícia Cordeiro, ela escreveu horrível, mas eu não sei o que você falou. Se você quiser falar, Paty, eu não sei do que você tava falando, eu não consegui. Não consegui. A Márcia, eu costumo dizer que quando a gente critica o outro, é porque existe um desejo sufocado, uma verdade não revelada dentro da gente que não queremos ver. Depende do enfoque que a gente coloca. Pode ser. Quando eu acredito, e aí que eu falo que é aquela crença limitante, quando eu acredito que eu não mereço ser feliz, eu vou procurar situações em que me colocam numa situação de infelicidade. E aí eu critico, e aí eu fico pé da vida, e aí eu fico inconformado, e aí eu coloco no outro, mas eu acredito que eu não mereço ser feliz. Então, a solução tá aqui, né? Não tá no outro. A Giovana tá falando, não espere aquilo que o outro não pode te dar. É exatamente isso. É exatamente isso. O outro, o outro tá dando o melhor que ele pode. Nossa, mas os nossos governantes, nossa, mas o fulano, nossa, mas esse que me fechou no trânsito, nossa, mas o cara que me fez isso, a mulher que me fez aqui, nossa, mas é o melhor que ela pode dar? É. Diante de todo aquele conjunto do que ela vive ali dentro. Vamos pensar sempre que as pessoas vivem no mundo de acordo com o código que tem aqui implantado. Só vão mudar quando se incomodarem. Se a pessoa não se incomoda, ela vai continuar igual. E é aquilo que eu falo, é pelo amor ou pela dor. Então, tem algumas situações na vida que transformam os outros. E tem outras que vão passar da mesma forma. Não aproveita, deixa passar a oportunidade. É a escolha de cada um. Comunicação não violenta. Ela precisa fazer o outro se sentir menor para se sentir maior. É isso aí. É isso mesmo. Normalmente as pessoas que são mais violentas, seja agressividade verbal ou seja agressividade mesmo, né, física, normalmente são pessoas que se sentem atacadas pelo outro. Então, ela precisa que o outro se sinta diminuído, para que eu sinta que eu tenho um pouquinho de força. E mesmo assim, a pessoa se defende de um ataque que pode acontecer a todo instante. Por isso que ela ataca. Então, são pessoas normalmente com autoestima super baixa e que se enxergam muito pequenos. E aí, por que a pessoa se enxerga pequena? De fazendo assim um gancho, porque ela está congelada na memória dela, lá da criança interna dela,
que aliás eu acho que é um assunto bem legal se vocês quiserem da próxima vez para eu falar. A gente tem a nossa criança interna e que se ela vai sendo machucada na psique, ela fica congelada lá. Então, diante dos fatos aqui hoje, eu reajo como se fosse a minha criança. Então, se a minha criança se sente ameaçada, eu vou gritar, eu vou esbravejar, eu vou pra cima, eu bato, eu ameaço, eu isso e aquilo, porque a minha criança aconteceu alguma coisa com ela lá atrás. Se eu não tratar essa memória da minha criança lá atrás, não adianta eu saber que eu tenho que fazer diferente, porque eu não consigo. E isso é o padrão de repetição. Eu sei que eu tô fazendo meleca, eu sei que eu não deveria ter falado desse jeito. Não consigo, quando eu vejo já fui. Quantas vezes vocês na vida de vocês falam isso, ou escutam isso, ou pensam isso de vocês? Eu queria fazer diferente, mas quando eu vejo já foi. Eu queria ter falado, mas não consegui. Eu queria ter feito, mas não fiz. Porque é o padrão de repetição, é isso que se estabelece. O vitimismo. Então, quando eu coloco a culpa sempre no outro, ou sempre lá fora, todo mundo é culpado, todo mundo fez isso, todo mundo fez aquilo, sempre sou perseguido, eu entro na fila aqui, Cíntia, você não sabe, nossa, eu entro na fila, se eu tô numa fila tá andando mais rápido, se eu tô numa fila tá andando mais devagar, eu vou pra outra fila, a outra empaca, é sempre o coitado, sempre. Curo o mundo através da minha própria cura. É isso. Eu queria muito passar essa ideia. A ideia do contágio de boas práticas emocionais com a gente. Não adianta nada eu imaginar que eu consigo tratar o outro, eu imaginar que eu consigo tratar o outro bem se eu não me trato bem. Eu tratar o outro com gentileza se eu não me trato com gentileza. Eu imaginar que eu consigo enxergar a necessidade do outro, mas eu não enxergo a minha. Pati, Cordeira, sempre certeira, esclarecedora, mestra, querida. Obrigada a você. O outro é nosso espelho. É isso aí, Gi. O outro é nosso espelho. Não é o mundo que persegue a gente. E aí vem a ideia do inconsciente coletivo do Jung. É a gente que vai atrás dos nossos professores lá fora. Se eu tenho ideias preconcebidas a respeito de mim mesma, deturpadas, e isso são os padrões de repetições. Padrão de repetição, sempre quando eu digo padrão de repetição, não é legal, tá? Porque quando eu faço coisas boas pra mim, não é um padrão de repetição, é um autocuidado, é diferente. Mas padrão de repetição é aquilo que eu quero fazer diferente e não consigo. Então, quando eu tento fazer diferente e não consigo, eu olho o mundo com aquele olhar. Então, eu vou identificar pelo nosso inconsciente, a gente identifica as situações para que eu reaja de uma maneira diferente. Só que aí eu não consigo, aí eu reclamo. Aí eu não consigo diferente, e aí eu reclamo, e aí eu reclamo, e aí eu reclamo, e aí eu acho que a vida tá me perseguindo. Não é? Eu, com o meu inconsciente, identifico a melhor situação para que eu tenha sacadas, para que eu reaja de maneira diferente. Eu quero aprender. Inconscientemente a gente quer aprender, a gente quer fazer diferente. A gente ainda não consegue algumas coisas. Mas eu queria que vocês experimentassem essa técnica aí que na verdade, eu criei para hoje, tá? Esse negócio de gravar a nossa voz. E se quiser, pode gravar um vídeo também. Grava um vídeo e depois assiste, vê o que vocês sentem. Paty, agora eu entendi. Horrível viver em conflito em casa, com certeza. Na casa física, né, Paty? E dentro da gente. Se eu vivo em conflito comigo, gente, tem pessoas às vezes que elas identificam que elas passaram a vida inteira com essa crença. Eu me odeio, eu não gosto de mim, eu não me suporto, eu me acho um saco. Já imaginou? Como é que dá conta? Você só enxerga no outro aquilo que tem em você, porque senão você nem vai se importar. É exatamente isso. Às vezes não é necessariamente o que tem em você. Você enxerga no outro aquilo que você acredita
que você é. Porque quando a gente vai mudando as nossas crenças, a gente vai mudando as nossas lentes internas, é por isso que a gente deixa de se importar com algumas coisas. Porque eu já não me identifico com aquilo. Então, se o outro me trata como... Eu não me acho mais um lixo. Então, tem pessoas que passam a vida achando que é um lixo. Ah, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo. Não é de forma consciente, tá? Isso a gente vai percebendo como que a pessoa vai reagindo. Então, eu me acho um lixo, então eu aceito qualquer resto de qualquer um. Quando a pessoa começa a se enxergar de uma forma diferente, eu não sou um lixo. Então não vem jogar suas porcarias na minha orelha, não vem fazer isso, não vem fazer aquilo. Eu não quero o resto de amor, eu não quero o resto de tempo. Eu não quero, eu quero ser prioridade, eu quero ser bem tratado. Entende? A minha verdade é diferente da sua, sempre. Por isso que, né, nem as digitais não se repetem, né? Parei de falar. Ou você nem sabe que é repetição. Então, a maioria das pessoas não consegue identificar que elas têm padrões de repetição. Por isso o autoconhecimento é fundamental. Porque quando eu me conheço, eu começo a identificar, caramba, eu não ajo assim só no trabalho, então dentro da minha casa eu também faço assim. Nossa, então eu não faço só na minha casa com a minha mulher, mas eu também faço com meu filho, mas eu também não faço só com meu filho, eu faço em tal situação. E a pessoa começa a fazer um revival, um remember das situações anteriores da vida, e aí ela começa, caramba, então toda vez que chega no fim de relacionamento, eu sempre ajo desse jeito. Então, e aí ela começa a identificar padrões de repetição na vida. Na vida. Pessoas que não conseguem se concentrar em um determinado objetivo e terminar, você começa a olhar, a pessoa não conseguiu terminar coisas, projetos a vida inteira. A vida inteira. Se você tem uma casa que grita, mas você está em paz, a gritaria não te atrapalha mais. É isso. É isso. Então, o mundo pode estar explodindo lá fora e isso não é se importar, não é não se importar lá fora. É que o nosso melhor é a gente se tornar melhor. A gente torna o relógio muito mais produtivo, a gente torna a engrenagem muito mais produtiva se a gente se melhorar. Todos os dias, todos os instantes. Então, não quando eu fico olhando para esse todo gigantesco, eu tenho a sensação de impotência. Toda vez que eu entro na impotência, eu tenho a raiva, eu tenho a desconfiança, eu tenho 1000 reações que me deixam mais primitiva. E aí eu não estou agindo, eu estou reagindo. E aí eu vou polarizar. Então, todas as vezes que você começar a perceber que você está ficando radical, sabe, pessoa radical demais, ou é isso, ou é aquilo, ou é preto, ou é branco, é em tudo. Radicalizou, você está deixando de agir, você está reagindo. E quando a gente reage, é porque a gente está obedecendo a padrão aqui dentro. Ah, como é que eu faço para quebrar esses padrões? Aí você tem que ir num caminho de autoconhecimento, que tem N linhas que você pode se tratar. Eu queria ler para vocês. Deixa eu ver se tá. Vou dar uma lidinha. Que eu não quero que chegue perto da 1 hora aí. Se vocês quiserem fechar os olhos, podem fechar. Se quiserem ficar com os olhos abertos também. Eu queria falar hoje sobre a magia dos girassóis. Os nossos olhos são seletivos. Nós enxergamos o que queremos ver e deixamos de ver o restante, também chamado de ponto cego. Escolha focalizar o lado melhor, mais bonito, mais vibrante das coisas, assim como um girassol escolhe sempre estar voltado para o sol. Muitas pessoas vivem se queixando e facilitam a chegada da depressão e é muito fácil encontrar motivos para lamentos. Estou de baixo astral porque está chovendo, porque eu tenho uma conta para pagar, porque eu não tenho exatamente o dinheiro ou a aparência que eu gostaria de ter, porque eu ainda não fui valorizado, porque ainda não encontrei o amor da minha vida, porque a pessoa que eu quero não me quer, por quê? É fácil, muito fácil. Pois é só querermos e termos ali, bem pertinho, motivos de sobra para nos agarrarmos e justificarmos a situação.
É claro que existem momentos em que a gente não está bem, faz parte da vida. Mas mesmo nesses momentos devemos buscar de forma contínua ter atitudes e iniciativas que possam ir de encontro às coisas boas. Na natureza existe uma flor que age dessa forma, o girassol. O girassol se volta para o sol aonde ele estiver, mesmo que o sol esteja escondido pelas nuvens. Lá está o girassol dando costas à obscuridade das sombras e buscando, convicto e decidido, estar sempre de frente para o sol. É esse exemplo que precisamos perseguir, aprendendo a realçar e valorizar tudo de bom que recebemos da vida. Aprender a engrandecer pequenos gestos positivos e transformá-los em grandes acontecimentos. Se elogiar. Que elogio que você tem dado para você nos últimos tempos? Quando foi a última vez que você se parabenizou porque você fez uma comida gostosa, porque você teve um dia gostoso? Qual foi a última vez que você se parabenizou? Quando fazemos algo de bom, mesmo que seja a simplicidade de uma pequena ajuda ou de um elogio, coisas que nada custam, mas que geram felicidade para outras pessoas, são momentos de raro proveito que ficam gravados no coração. O ser humano precisa de beleza. Não da beleza física, mas das coisas belas como um todo. E principalmente da beleza que reside no âmago dos gestos das pessoas e que são captadas através dos nossos olhos. Se tivermos a beleza dentro dos nossos corações, ficará muito mais fácil reconhecê-la nos lugares, nas pessoas e nas coisas. Ela é para nós uma referência, da mesma forma que sabemos distinguir o bem pela referência que temos do mal. Para reconhecer a beleza, portanto, é preciso carregar um pouco dela consigo, dentro dos olhos, dentro do coração. Devemos ser como o girassol que busca o sol, a vitalidade, a força e a beleza. O cotidiano nos reserva diversos momentos de beleza, e é importante refletir sobre isso. Precisamos enxergá-los com os olhos do coração, para apreciá-los na plenitude. Apreciar o amor profundo que alguém, em um determinado momento, dirige a você. Apreciar o sorriso luminoso de alegria. Apreciar uma palavra amiga que vem soar reconfortante, reanimadora. Apreciar a festa dos animais, a alegria e o riso das crianças. E quando ameaçarmos ficar de novo mal-humorados, tristonhos, desanimados, revoltados, que a força do coração nos faça lembrar dos girassóis, que nos desvie do caminho equivocado, pois é um verdadeiro equívoco passar os dias sem ver a beleza da vida. Deixa eu dar uma passada se alguém mais... Oi, Cá. Eu quis muito hoje falar sobre esses padrões de repetição, sobre a forma como a gente permeia o nosso olhar, sobre a forma da gente radicalizar em alguns aspectos e como a gente consegue deixar o nosso jardim interno que seja um girassol, ou com a flor que vocês quiserem, ou com o ambiente que vocês quiserem. Eu amo flor, mas a minha preferida é orquídea. Eu amo orquídea, então sou fascinada. Aqui em casa tem um jardim pequenininho e toda vez que eu ganho orquídea, eu espero quando cai a florzinha, a gente coloca lá e aí elas vão florescendo e eu fico sempre observando quando que vem a próxima. Eu amo. Mas a gente pode tornar esse ambiente aqui dentro repleto de flores, para que seja um ambiente gostoso de eu ficar em contato comigo. Porque se eu não me aguento, se eu não deixo esse ambiente agradável para mim, como é que eu posso imaginar que outras pessoas gostem de ficar perto de mim, dividir coisas comigo, e aí eu reclamo, e aí eu reclamo, e aí eu reclamo. Então, eu acho que assim, a gente está na véspera dos dias, né, do Dia das Mães. Não vamos colocar nome específico às mães. As mães, eu falo que não existe amor mais louco do que um amor de mãe. Não existe. Todo mundo com a sua limitação, vamos sempre pensar
com as suas questões lá dentro. Fazem, metem os pés pelas mãos como todos os seres humanos, mas se a gente pudesse imaginar o símbolo da mãe, é esse amor, é esse olhar que sempre olha para aquela criança e imagina: que delícia, que gostoso. Então vamos começar a olhar para nossa criança, para este jardim, para nossa criança interna com esse olhar de mãe. Que a gente possa se contagiar com essa data que está aí, de olhar de mãe, para a gente mesmo. Porque não adianta a gente esperar dos outros. A gente tem que cuidar da gente. Deixa eu ver, queridas, o que vocês escreveram aqui. Márcia, lindo, que lindo. A Gi falando que a dela também, a Kátia também. Ih, gente, tem um monte de gente que curte as orquídeas. Eu amo. A Karen é tulipa também, amo. A Gi, orquídea branca e azul também. Ah, orquídea, pra mim qualquer uma, qualquer tipo, qualquer cor, eu amo todas. Eu sou encantada por elas. Então, gente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Por essa troca de novo. Que vocês tenham uma noite especial. Sonhem com muitas flores, com muitos girassóis. Eu vou alterar o dia das lives para já lá na frente, já imaginando que eu acredito que daqui a um tempo as coisas vão começar a caminhar de uma forma diferente. Então eu vou mudar para as terças-feiras, tá bom? Ah, Karen, vai ficar, eu vou salvar aí, tá bom? É que eu não posso estender mais do que 1 hora, porque senão cai. Vai ficar aí, então eu vou salvar aí, gente, e depois vou colocar lá no YouTube, tá bom? YouTube eu já tô com 69 pessoas lá inscritas, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam. Tem vídeos que estão lá já que já tem mais de 400 visualizações. Tô ficando chique. Então, a próxima live não vai ser terça-feira que vem, tá bom? Dia 12 vai ser dia 19, tá bom? Eu vou ter que encerrar rapidinho só pra gente não perder e eu conseguir subir aí pra vocês, tá bom? Ah, é só entrar de novo, Gi? Pois é. Você precisa me ensinar muito, Gi. É DNA. Data de nascimento antiga, não tem jeito não. E aí a gente se vê, então, não na próxima terça, na outra terça eu vou fazer às 8 horas da noite, tá bom? Queridos, bom final de semana, feliz Dia das Mães, que a mãe interna de vocês cuide das suas crianças. Cuidem-se. Até.